Amém. Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu sempre gosto de orar, porque a gente pregar a palavra do Senhor, eu entendo que é ser boca de Deus nesse altar. E uma pessoa uma vez me pediu um conselho, eu disse, olha, sempre que você entender o que Deus quer falar, vai dar certo. Agora, se você quiser falar o que você quiser falar, você pode ter a melhor oratória, melhor sistema, melhor tudo que vai dar errado. E eu estava preparando a mensagem para hoje, orando, e Deus me levou numa palavra que eu preguei lá no Rio de Janeiro, num intercâmbio que a gente fez. Deus mandou que trouxesse hoje. Eu acredito muito no propósito de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mateus 16, 13. Indo Jesus para o lado de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Amém? Vamos orar. Deus, essa palavra se estende a nós, essa pergunta se estende a todos nós e que nós tenhamos a resposta certa para dizer para o Senhor em cada situação da nossa vida. Abençoa os dízimos e ofertas que foram entregues no gasofilácio. Abençoa que a tua obra venha continuar crescendo, mesmo em pandemia, mesmo com todo o ataque, mesmo com toda turbulência, que a mão do Senhor esteja, porque quando a mão do Senhor está estendida, não existe luta suficiente para parar o poder do Senhor. Continua abençoando a nossa família, a nossa casa, e abençoa também, Pai, a ministração dessa palavra, que ela venha encontrar lugar no nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esta pergunta faz a gente pensar um pouco. Jesus falou assim: quem dizem, que o povo por aí fala que eu sou? E aí a gente pensa assim, Jesus estava preocupado com a opinião dos outros. E é uma coisa que Jesus nunca preocupou. E é um ensinamento já para a gente. Porque se você for preocupar com a opinião dos outros, a opinião do mundo com relação à igreja sempre foi negativa, sempre foi contrária e sempre será. Mas por que você afirma? Porque a Bíblia afirma que a amizade com Deus consiste em inimizade com o mundo. É atrito mesmo. Sabe? Então o mundo vai ser sempre contra a igreja, contra a palavra, contra a família, contra os princípios, vão lutar mesmo. E até gente que está lá lutando, tentando aprovar a lei, né? Tentando atrapalhar o plano de Deus na terra, às vezes nem compreendem por que estão fazendo aquilo, e estão sendo igual marionetes, igual bonecos usados pelo inimigo. E às vezes nem sabe por que estão fazendo aquilo, e a opinião deles sempre vai ser contrária. Jesus sabia que a opinião do povo é complicada, sempre foi complicada. Isso depois ele já sabia, quando colocasse Jesus e Barrabás, a opinião do povo todo foi, a votação ali perdeu assim de muito, solta Barrabás e crucifica Jesus. Essa era a opinião do povo. E Jesus perguntou, o que eles dizem? Jesus sabia muito bem o que eles andavam dizendo. Tanto que Jesus sabia que ele cercou aquele jovem rico, e aquele jovem rico era um conhecedor da lei,
era um homem que conhecia tanto a lei, que se tornou um defensor, assim, ferrenho de Moisés. E por ele ter esse partido, sabe, de chegar a exaltar Moisés dessa maneira, de idolatria, de tanto que ele gostava de Moisés, ele começou a atacar Jesus. E a religião sempre fez isso, pegar um personagem e exaltar além do que ele pode ser exaltado. É igual Maria. Maria foi colocada pela Igreja Católica como deusa, não é? E é fato que Maria foi a mulher escolhida por Deus, a mais santa entre todas, a mais digna, a mais preparada, com um galardão, assim, com um currículo incomparável. Mas a igreja não soube lidar com isso durante muito tempo, por causa dessa polarização. Como eles dizem que ela é santa, ela é Deus, então a gente tem que dizer que ela é demônio, não é? Estes extremos são muito perigosos. E aí, como esse jovem rico saía defendendo Moisés, ao extremo, ele atacava Jesus, e ele falava para tudo enquanto é lado: Jesus é um falso, porque Moisés ensinou assim, Jesus está ensinando o contrário. Jesus não está ensinando a mesma coisa que Moisés ensinou, mas Moisés, eu tenho certeza que está escrito na palavra, eu tenho certeza que Deus escreveu com as próprias mãos nas tábuas e colocou na mão de Moisés, eu tenho certeza que o que Deus falou com Moisés era o correto. Ele não compreendeu que Jesus não veio desfazer nada que Moisés falou, Jesus veio complementar e tirar o provisório e colocar o definitivo. Ele não compreendeu. E aquele jovem rico andava falando mal de Jesus para tudo enquanto é lado, e tentando provar que Jesus era falso através da lei, porque ele era um pregador da lei. E ele chegou para Jesus despistando, pensando que Jesus era mais um profeta, como diz aqui. Quem diz que eu sou? Eles falam que só é um profeta, porque se ele fosse mais um profeta, aquele jovem enganava Jesus com facilidade. Se ele fosse um Elias, não é? Um Eliseu, ele conseguia. Mas aquele homem chegou tratando Jesus como mais um profeta, e falou assim: ó bom mestre, falsidade, né? Ó bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele, porque Jesus não era só um profeta, um mero profeta. Jesus estava ligado com o Pai completamente, cheio do Espírito Santo. Virou para ele: por que me chama bom? Bom não é meu Pai que está no céu? Não é isso que você anda pregando por aí? Agora você vem para mim aqui fingir, falar que eu sou bom, não é? Sai falando aí: bom é o Pai que está no céu, que deu os mandamentos para Moisés. Esse aí é o impostor. Aí chegou diante de Jesus: ô bom mestre, por que me chama bom? Bom não é meu Pai que está no céu? E aquele homem ficou constrangido, porque na verdade Jesus sabia o que eles andavam falando dele. E Jesus não estava preocupado com a opinião pública. E depois Jesus vai e fala: eles falam que sou um profeta, que só é isso, só é aquilo. Ele falou: tudo bem, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro estava lá. E aí eles disseram: o Senhor é o ungido, é o enviado. Aí ele falou: ó Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, isso é de Deus. Guarda essa revelação, eu sou o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E aí a gente descobre por que Jesus fez essa pergunta. É para que essa pergunta ficasse por toda a eternidade. É para que essa pergunta continuasse a ser pronunciada até os dias de hoje. E eu quero perguntar para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na íntegra? Todo mundo sabe, ele é o perfeito, ele é maravilhoso, mas ele quer saber quem ele é para você. Porque para o doente, Jesus é o médico. Para aquele que está aflito com um problema, ele é o advogado, não é? Jesus é o arquiteto, Jesus é o salvador. Jesus, ele lava os nossos pecados. Então, para cada necessidade, Jesus se apresenta. Mas quem Jesus é para você? E Jesus fez essa pergunta, não porque ele estava preocupado com o que eles achavam dele, mas Jesus estava preocupado com a vulnerabilidade do homem, que o homem é vulnerável e muda constantemente.
E às vezes Jesus para você hoje é uma maravilha, mas amanhã, dependendo da circunstância que você está vivendo, ele já não é tão maravilhoso mais. Às vezes Jesus hoje é o príncipe da paz, mas amanhã qualquer coisa pode tirar a sua paz. Às vezes Jesus hoje é o Senhor que é o seu pastor e nada te falta, e amanhã você está morrendo de aflição com medo de faltar alguma coisa na sua vida. Quem é Jesus para você hoje? E quem será Jesus para você amanhã, com o que você vai passar na segunda-feira? Essa pergunta ficou, e é como se fosse assim, acabou o assunto. Mas Jesus pensava assim, daqui a pouco, Pedro, você vai chegar numa conclusão. E essa pergunta vai voltar a soar no seu ouvido. Aí quando passou alguns dias, a gente vê em Mateus 26, 35. Quer ver Mateus 26, 35? Mateus 26, 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas só que, quando Jesus foi colocado num toco, e todos assistiam do lado de fora, que o chicote batia, e entravam ali aquelas partes cortantes que alguns afirmam que eram pontas de pedras afiadas na ponta daquele chicote, e outros afirmam que eram pontas de osso. Pouco importa, qualquer um que fosse entrou na carne e saiu arrancando pedaços, espirrando sangue para tudo enquanto é lado. Entrava, e aquilo batia porque era pesado, e entrava na carne, plá, e agarrava. E quando ele puxava, saía arrancando pedaços, guinchando sangue, que os soldados ficavam todos respingados de sangue. E Jesus gritava, porque estava num corpo igual o meu e o seu, e não tem como gritar sendo machucado dessa maneira, num tempo de frio de noite, com aquela chicotada nas costas. E Jesus gritava, e eles diziam: os seguidores deles, nós vamos fazer a mesma coisa. E quando Pedro estava diante de Jesus, e Jesus falou: você vai me negar. Não, o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é maravilhoso. Nem que eu morra, mas eu não te nego. Mas quando ele passou por esse momento, quando ele passou por essa pressão, quando ele passou por essa ameaça, chegaram diante dele e disseram: você estava com ele. Aí Pedro olhou e falou: nunca vi esse homem na minha vida. Eu tenho certeza. A pergunta voltou. Sabe quando alguma coisa vem lá na mente da gente? E vem aquele eco. Aí ele deve ter escutado de novo. Quem eu sou para você, Pedro? Como é que é? Nunca vi esse homem na minha vida. Sabe a resposta de Pedro? Aí Jesus estava falando: e hoje? E agora, Pedro? E agora na hora da luta? E agora na hora da dificuldade? E agora na hora que o soldado está atrás de você? Quem eu sou para você? Ele tinha que dizer: só é ninguém. Só uma pessoa que eu nunca conheci. Mas por que, Pedro? Porque eu estou sendo ameaçado. Porque eu estou sendo pressionado. Meu irmão, Jesus perguntar para você quem é Ele para você aqui dentro do culto, numa vigília, ou na hora que você recebe uma notícia boa, na hora que está tudo bem. É claro, mas o senhor é maravilhoso, o senhor é tremendo, quero dar um testemunho. Mas ele vai perguntar na hora da pressão. Quem é Jesus para você na hora da pressão? Quando você é pressionado. Quando você está sendo pressionado. Tem crente que dá aula na escola dominical e lê: o diabo é o pai da mentira. Toda mentira provém do diabo. E aí, quando ele é pressionado por uma pressão muito menor do que essa aqui, ele mente. A gente tem que fugir do pecado. Isso aqui não agrada a Deus, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui é abominação. Mas quando ele é pressionado um pouquinho,
ele cede. Porque aqui ele fala na teoria, Jesus é isso, Jesus é aquilo outro, mas quando ele é pressionado, Jesus já não é tudo aquilo mais. E a pergunta vem: quem eu sou para você agora, na hora da pressão? A gente falou, desviei, porque a pressão foi demais. Teve outra situação, eu vou adiantar, o nosso tempo não permite. Está lá em Mateus 11:3, quando João Batista estava na prisão. Olha, nós estamos falando de João Batista, tá? A Bíblia fala que não pisou na terra homem como João Batista. Então a gente pode ficar esperto, que a gente está sujeito também a acontecer a mesma coisa. O negócio não é brincadeira. 11:3. És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Sabe o que é isso aqui? Dúvida. Sabe qual dúvida? João Batista estava com dúvida se aquele Jesus era o verdadeiro mesmo, ou se outro deveria vir. Uau! João Batista o homem que não, na terra não pisou homem como ele, teve dúvida? Teve. João Batista que ia para a beirada do rio e pregava o evangelho, que abriu o caminho. João Batista que foi o homem que abriu o caminho para Jesus, para dividir a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. João Batista que foi escolhido no ventre da mãe, cheio da unção, cheio do Espírito Santo, que encarou todo mundo e teve a vida dedicada ao Senhor, de tempo integral o tempo todo, que se retirou para o deserto e foi se consagrar e buscar a Deus. João Batista chegou a pergunta a ele se ele é o mestre mesmo ou se eu tenho que esperar outro. O senhor está com dúvida? Eu estou com dúvida. Pergunta para ele se ele é o Jesus mesmo, o Filho de Deus. Meu Deus. Mas por que João Batista teve essa dúvida? Porque João Batista foi injustiçado. João Batista estava pregando a palavra de Deus, fazendo tudo certo. João Batista estava fazendo toda a vontade de Deus. E aí os soldados chegaram e pegaram ele, levaram para a cadeia. E ele ficou depressivo, porque ele não cometeu crime para estar ali. E agora ele está preso, está dentro da cadeia, e o sofrimento começou a bater, a tristeza entrou no coração. A Bíblia fala lá em Êxodo que o povo de Deus se afastou do Senhor por causa da tristeza que estava no seu coração, pararam de servir a Deus. Cuidado, meu irmão, não deixa a tristeza instalar no seu coração. O diabo está querendo esfriar a sua vida, tirar a sua fé, minar a sua fé, está querendo mudar a sua visão com relação a Jesus Cristo, está querendo fazer você blasfemar. E aí João Batista, esse homem estruturado, falou, pergunta para ele se é ele mesmo ou se eu tenho que esperar outro. Por quê? Porque eu estou nesse sofrimento e não dá para conciliar o meu sofrimento com fidelidade de Jesus. Se é ele mesmo, ele tinha que ter me tirado daqui. Se é ele mesmo, eu não podia estar passando por isso. Se ele está comigo mesmo, eu não podia estar passando por essa situação. E a gente se engana, meu irmão. É o contrário, se ele está com a gente passa por qualquer situação, que ele nunca vai nos deixar, nem na hora da luta. Ele pensou errado, e tem gente pensando assim, será que Jesus está comigo mesmo? Porque eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade? Será que é verdade que Jesus está comigo? Será que se ele estivesse comigo de fato, eu não estaria em outra situação? Meu irmão, a luta faz parte da vida cristã. Luta não significa ausência de Deus, não é ausência de Deus, porque Jesus falou, eis que eu sou socorro bem presente na angústia, e serei contigo todos os dias da tua vida. E João Batista não conseguia enxergar Jesus com ele ali dentro daquela prisão. Meu irmão, seja a situação que você estiver, Jesus está com você. E é só questão de tempo, a situação muda. Porque às vezes o exterior vai ser mudado depois, mas ali o próprio Deus estava tratando com o interior de João Batista, e logo ele se recuperou e voltou a si. Mas a fé dele começou a vacilar,
porque ele foi injustiçado. Às vezes você foi perseguido, às vezes você foi injustiçado, mas teve outra situação. Imagina Jesus perguntando para João Batista na cadeia: e hoje, João Batista, quem eu sou para você? Se perguntasse para João Batista na beirada do rio, nem perguntava. Antes de perguntar, ele mesmo falava: Jesus é o Todo-Poderoso, Ele é a raiz de Davi, Ele é a nossa justiça, sem Ele não existe salvação. Jesus veio abrir o caminho da salvação, Ele é o Filho de Deus que está na terra, Ele está caminhando na terra, e não existe salvação em outro a não ser Jesus. Ele já falava tudo, não precisava nem perguntar. Mas quando foi dentro da prisão, perguntava: e agora, João Batista, quem é Jesus para você? Ele falou assim, uma interrogação muito grande, que até eu já estou com dúvida. Mas por quê? Porque eu fui injustiçado. Quando eu sou injustiçado, Jesus muda. Quando eu sou perseguido, Jesus muda. E a gente, como ser humano, quer descontar tudo nele. Jesus perde o nosso culto, perde a nossa presença, perde a nossa adoração, perde a nossa história. Por quê? Porque a gente está sendo injustiçado, porque a gente está sendo perseguido, e Ele não tem nada com isso. Ele quer que você esteja com Ele em qualquer situação. Quem é Jesus para você? Ele é maravilhoso. E quando a coisa ficar ruim, Ele continua sendo maravilhoso. E quando você for perseguido, Ele continua sendo maravilhoso. Foi o segredo de Jó. A luta conseguiu mudar a opinião da mulher de Jó. Maldiçoa esse Deus, ele não é isso não. Por quê? Olha o que você está vivendo. Quer medir Deus pelo que eu estou passando. Jó falou: você fala como uma louca, Ele continua sendo Deus e Ele vive. Ele continua sendo a mesma coisa. Mas você está entendendo alguma coisa? Eu não tenho que entender nada. Ele é Deus, a mesma coisa. Deus falou: abençoa esse homem. Abençoa esse homem. Deus quer que você chegue nesse patamar, que pode acontecer o que for. Apóstolo Paulo chegou nisso. Por isso que a gente vê esse versículo aí no caminhão: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Aí interpreta errado, cada cheque sem fundo. Só o que você está fazendo? Eu posso, eu creio em Jesus, o dinheiro vai aparecer lá. Estou assinando, estou mandando, posso tudo, eu posso comprar o que quiser. Não, não é isso não. Lê tudo para você ver. Ele falou: sei estar com fome, sei estar com alimento, eu sei estar doente, sei estar com saúde, sei estar alegre, eu sei, aprendi a estar alegre, aprendi a estar triste. Qualquer situação que eu passar, seja ruim ou seja boa, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele continua sendo o mesmo na minha vida. As circunstâncias não são suficientes para mudar a minha opinião em relação a Ele. E quando chega lá na passagem de Lázaro, a tão conhecida, João 11:35, quando os judeus estavam lá consolando, Marta vai até Jesus e Maria fica em casa. E não quer nem conversar com Jesus. Olha só, a Maria que sempre abraçava Jesus, fazia aquela broinha de fubá, não é? Aquele pãozinho, né? Com goiabada, né, irmã? Pãozinho goiabada, saudade daqueles cafés que a gente fazia, né? Vai voltar. Mas aí, quando Lázaro morreu, Jesus chega, que é o mesmo, da mesma forma, relógio, dedo duro, falando que está na hora de acabar o culto. Olha. Dedo duro, falando que está na hora de acabar o culto. Misericórdia. Mas olha aqui. Quando Jesus chega, ela não quer ir mais. Ele falou: cadê Maria? Ela não quer vir. E se Jesus fizesse a pergunta para ela: quem eu sou para você hoje? Ela ia falar uma grande decepção. Por que ela não quis ir até Jesus? Por que ela não quis encontrar com Jesus? Por que ela queria ficar quieta lá? Porque ela estava decepcionada. Ela esperava que Jesus ia chegar para pôr a mão na cabeça de Lázaro enquanto ele estava doente, como ele fez com várias pessoas que ele nem conhecia, mas com um amigo. Ela esperava que ele ia chegar a tempo e ele ia levantar dali, continuar a história dele, continuar vivo, né? Ela esperava então, já que ele morreu, que ele pudesse chegar a tempo
para que ele tocasse em Lázaro e ele ressuscitasse, como ela já viu, aquela viúva trazendo seu filho, o filho sendo ressuscitado. Como a filha de Jairo já tinha morrido, e Jesus também tinha ressuscitado, falou, ele podia ter curado, se não curou, ele podia ter chegado a tempo para ressuscitar. Agora, nem curou, nem ressuscitou, esperou enterrar, agora ele chega aqui. Você sabe o que estava acontecendo com ela? Ela estava decepcionada. Falou, por que você não quer encontrar com Jesus? Porque eu estou decepcionada. Mas por que você está decepcionado? Porque eu esperei que ele fizesse uma coisa na minha vida, e ele não fez. Você já esperou alguma coisa na sua vida e Jesus não fez? Eu já. E todo dia. Eu quero de um jeito, ele faz do outro. Eu quero de uma maneira, ele quer do outro. Eu penso num tempo, ele pensa no outro. Eu penso que agora, vem daqui um mês. Eu falo que agora, ele manda esperar mais um pouco. Ele sempre está me testando. Sempre está fazendo diferente. Mas no final eu estou sempre ficando satisfeito. Que sempre eu chego na conclusão, do jeito dele foi até melhor. Se fosse do meu, não ia ser tão bom. Agora eu entendi porque ele quis, eu aprendi a descansar. A gente aprende a descansar no Senhor. Mas aqui, ela ficou decepcionada. Se Jesus falasse, e agora, quem eu sou para você? Ela é uma decepção. Que eu esperei que o Senhor fosse de um jeito, o Senhor fosse agir de um jeito, e o Senhor agiu do outro. Ele falou, pois eu vou te surpreender. E ressuscitou Lázaro, mandou Lázaro sair para fora. Meu irmão, quem é Jesus para você? Talvez em determinado momento, o diabo vai falar que ele é uma decepção. O diabo vai dizer que você não precisava passar por essa pressão, senão eu estaria com você, que você não precisava passar por essa vergonha, por esse sofrimento. Mas eu quero te dizer hoje, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente Ele será. E se alguma coisa aconteceu entre você e Ele que atrapalhou esse relacionamento, sem conhecer a história, eu te afirmo com toda certeza, esse defeito não está nele. A gente está equivocado. E a gente tem que curvar o joelho diante dele e consertar com ele. Para a gente voltar a dizer, ele é tudo na minha vida, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. Vamos ficar de pé. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Senhor, Salvador de sua vida? Levante sua mão. Pode vir aqui. Pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Tem mais alguém? Tem alguém que hoje quer renovar sua aliança com Ele. Fala, Senhor, eu preciso fortalecer. Quero renovar minha aliança. Eu não quero essa aliança quebrada, eu quero renovar, eu quero reconciliar. Tem alguém? Levante sua mão, nós vamos orar por você. Deus vai fazer um milagre na sua vida. A alegria vai voltar no seu coração. A unção vai voltar na sua vida. A direção de Deus volta para a nossa vida. Em nome de Jesus, tem alguém? Levante sua mão, nós vamos orar por você. Ministrar a bênção sobre a sua vida. Amém? Vamos orar pelo nosso irmão. Está confessando Jesus publicamente. Já está até fazendo o curso do pré-batismo. Vai passar pelas águas. Vai viver o melhor de Deus na sua vida. Deus já está abençoando a sua vida. Deus já tem feito a obra e nós vamos estender as mãos. E a Bíblia fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar ele diante do Pai. Amém? Repete comigo essa oração assim. Fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nesta noite, eu confesso ao Senhor, sou pecador e carente do Senhor. Peço ao Senhor, Senhor me lava com teu sangue. me lava com teu sangue, Escreva o meu nome escreva meu nome no livro da vida. no livro da vida. Eu confesso E eu confesso publicamente publicamente o Senhor Jesus ao Senhor Jesus como meu único como meu único e suficiente Salvador. e suficiente Salvador. Aleluia. Vamos orar, abençoando a vida dele. Deus, em nome de Jesus, toma a vida do teu servo diante do Senhor. Continua abençoando, Senhor, fortalecendo com a unção do céu, a unção fresca. E qualquer situação que ele passar na sua vida, Pai, que ele venha dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, meu braço forte. Que o Senhor seja sempre para ele o herói da sua vida, o salvador da sua alma. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a sua vida, a sua casa, sua família. Abençoa, Pai, esse curso que estamos fazendo do pré-batismo. Abençoa o batismo nas águas, que ele seja batizado nas águas, seja batizado no Espírito Santo.
e tenha experiências profundas com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Quarta-feira temos culto 20 horas. Domingo, culto de 9 às 10 da manhã com a Santa Ceia. E de 19 às 20 com a Santa Ceia também. Amém. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa. Ó Deus, abençoa, Pai, cada departamento, abençoa a liderança, nos dá uma semana de vitória. Repreenda, Pai, todo o mal, todo o levante do inimigo, toda armadilha, tudo que não é do Senhor. Ó Pai, fortaleça cada um dos teus servos, nos leva em paz, Pai, debaixo das poderosas mãos do Senhor, nos livrando, nos guardando e nos dando a tua bênção, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.